Olá pessoal, boa noite, eu sou Edivaldo Toledo, sejam bem-vindos ao programa Conexões e hoje eu trouxe duas convidadas especiais para falar sobre vacinas, que a gente sabe que uma das principais conquistas da vacina é a longevidade que nós estamos tendo. Muito obrigado por terem aceito o convite para esclarecer para o público geral sobre vacinas. Hoje eu trouxe a Amanda Teixeira, que é uma colega de profissão, enfermeira, e a Lilian Bortolotti, que é proprietária da Trivacin, que fica ali na Avenida 9 de Julho, e depois eu dou endereço, telefone e tudo mais. Sejam bem-vindas e obrigado novamente por terem aceito. Nós que agradecemos, Edivaldo, pela oportunidade, em estarmos aqui hoje, contribuindo com um tema tão importante, para a sociedade como um todo, principalmente no quesito proteção e imunização. Que vai gerar qualidade de vida, longevidade e tudo mais, né, Amanda? Sim, repercute aí de diversas formas positivas mesmo. Tanto para a pessoa quanto para o coletivo, né? E é isso que as pessoas precisam Exato. compreender sobre vacina. E eu já vou soltar a primeira dúvida, que eu acho que deve ser clássica, claro, um pouco técnica, mas você vai falar de uma forma que você desejar, da forma que você achar que deve. Como funciona a vacina no organismo, Amanda? Vamos lá. E eu vou responder essa pergunta já começando aí com uma polêmica. As vacinas, elas não têm capacidade de provocar doença. Amém. Tá? Amém. Porque às vezes a gente vê muito na mídia, o pessoal tem muito medo, eles falam assim, mas eu tomei tal vacina, eu fiquei assim, assim, assado. A pessoa às vezes associa muito, por conta de alguma reação ali, um efeito que ela teve, ela acha que a vacina pode provocar doença, e ela não tem. As vacinas, o que ela faz? A gente apresenta com a imunização para o organismo um vírus ou uma bactéria de uma forma enfraquecida, ou morta, ou apenas um pedaço daquilo. E a ideia é apresentar para quê? Para que o nosso organismo ele consiga criar uma defesa. O sistema imune humano ele é muito inteligente, então ele consegue captar através da imunização aquela célula inativada ou aquela célula morta de um vírus, de uma bactéria, depende aí de como está a apresentação dessa vacina. Então ele capta aquela informação, ele faz uma leitura e aí ele vai produzir anticorpos para a gente. O que isso faz? Quando você lá na frente tiver contato com aquele vírus ou com aquela bactéria, com aquela infecção, você já vai saber se defender. O nosso corpo ele tem células de defesa, ele tem uma memória para conseguir criar uma proteção ali seletiva. Então ele vai saber reconhecer aquela infecção futuramente e saber já como se defender. Então é isso que as vacinas elas fazem, é isso que elas apresentam para o nosso organismo. O que é importante ressaltar também é que todas as vacinas, elas são seguras e eficazes. Antes mesmo dela ser utilizada, ela passou por diversas fases de avaliação e acreditação. Sim. Então, ela realmente só vem agregar, trazendo realmente toda essa proteção para o nosso sistema imunológico, criar toda essa defesa contra as doenças que estão presentes. Exato. E assim, a gente tem os órgãos reguladores, a Anvisa aqui no Brasil, que nós conhecemos até, é o mais famoso aí, que todo mundo conhece. Essa vacina, as vacinas elas passam por uma aprovação antes de serem disponibilizadas para a gente aplicar nas pessoas. Passam por anos de estudo, de fato, assim como os medicamentos, eles não podem ser lançados sem antes ser testados. Justamente para avaliar como está respondendo naquele organismo, como está sendo a eficácia, por quanto tempo essa eficácia permanece no organismo. Então fica aí uma questão de anos mesmo, as bulas elas até vão se atualizando conforme a necessidade, mas tem um estudo muito eficaz em cima disso. Sim. Justamente para garantir essa segurança para o paciente e para o coletivo. E fale seu parecer, Amanda, sobre a importância da vacina, tanto para a individualidade quanto para o coletivo, porque às vezes a pessoa acha que ela não deve fazer a imunização porque ela está imune, mas não é só por ela. Não. É pelo coletivo, tanto em casa quanto no bairro, cidade, e isso vai se expandindo. É pelo coletivo. E assim, a gente enfatiza muito a vacinação, às vezes, das crianças e dos idosos, e os adultos, eles não têm tanto esse cuidado. A importância da vacina é a seguinte, acho que todo mundo já sabe,
o quanto a vacina aumenta a expectativa de vida. A gente conseguiu aumentar, desde que as vacinas começaram a ser implementadas, há cerca de 30 anos a mais na expectativa de vida da população. E além disso, a gente consegue erradicar doença, controlar doenças que estão em surto, né, ou infecções que estão ali em surto. A gente já teve doença que foi erradicada e, infelizmente, pela queda na imunização, a gente está tendo uma queda bem exponencial ali em relação à cobertura vacinal, à adesão das pessoas para se vacinar. E isso está fazendo algumas coisas reaparecerem. Então, às vezes, algo que a gente já tinha vencido, doenças que a gente já tinha controlado ali com a imunização, estão começando a reaparecer, os surtos, né, novamente, porque as pessoas estão perdendo um pouco esse hábito da imunização. Sim. E aí você comentou da questão do coletivo, né? Sim. Quando você se vacina, você não protege só... aliás, não é só a pessoa que recebeu a vacina que está sendo beneficiada. As pessoas que estão ao redor também. Não adianta, por exemplo, você vacinar só a criança, só o bebê e os pais não estarem vacinados. Ou os idosos, os avós não estarem vacinados. Por isso que a gente tem que enfatizar a vacinação para todos. A vacina é um direito de todos. E a gente sabe o quanto ela é importante para a nossa saúde. É trabalhar a prevenção, né? Às vezes a pessoa ela espera ficar doente para cuidar da saúde, mas nós sabemos que saúde vem antes. Se você trabalhar com a prevenção, o quanto que você não economiza com a sua saúde depois lá na frente. É muito mais difícil fazer um tratamento de uma infecção, um tratamento de uma doença, do que você prevenir aquilo. E a doença, ela faz isso, ela previne. E é uma cultura que a gente vê no nosso país mesmo, de focar ali, fiquei doente, toma remédio. E às vezes a pessoa toma remédio sem ver com o médico, né? Vai na farmácia, pega e toma por conta. Mas quantos problemas a gente não consegue minimizar, né, se você tiver esse hábito de se prevenir e cuidar em todos os aspectos. Tem vacina no SUS, tem vacina na rede privada, tem algumas vacinas que não tem no SUS, que tem na rede privada, né, mas elas estão disponíveis para toda a população em ambos os locais. Então, assim, gente, procura se imunizar, manda foto de carteirinha de vacina. Se não tiver carteirinha de vacina, eu sinto dizer, mas tem um monte de vacina que você vai ter que pôr em dia. É muito, muito sério, Amanda, essa situação das pessoas não estarem levando as crianças para vacinar, né? Eu sou formada há quase 14 anos, tem algumas doenças do calendário de vacinas que, lógico, a gente estudou como história e hoje estão reaparecendo e que eu não me sentiria apto se eu atendesse na atenção primária em fazer o diagnóstico precoce, né? Porque não faz mais parte da nossa vivência e elas estão retomando por conta da falta de conscientização de vacina. Você quer falar sobre algumas vacinas infantis para chamar esse público? Venham tomar a vacina, não tem condições de fazer particular, mas tem na rede pública de saúde, é um direito de todos. Você quer falar um pouco sobre essas vacinas essenciais? Sem problema nenhum. A gente tem o calendário fixo ali da criança, que tem uma gama enorme de vacinas e de fato tem algumas doenças que a gente está com uma preocupação maior aí atualmente. E uma delas é a poliomielite, né, que é a paralisia infantil. Ela tinha sido erradicada no Brasil. Eu não estou falando que já voltou, tá? Mas está em alerta. Toda a equipe de saúde está preocupada com a possibilidade dela retornar. Isso pela baixa adesão. Baixa adesão. Baixa cobertura vacinal. As campanhas de cobertura vacinal. Sarampo. Sarampo mesmo. No estado de São Paulo, a gente está fazendo intensificação nas crianças aí a partir de 6 meses, há um certo tempo já. É uma vacina que geralmente ela é feita a partir dos 12 meses de vida da criança, mas em caso aí de surto, a partir dos 6 meses, tem essa dose que a gente chama de dose zero, dose de reforço ou intensificação.
e ela pode estar sendo feita em todo o estado de São Paulo, está sendo feita, inclusive, não é necessariamente em todo o Brasil, porque depende realmente da condição epidemiológica ali daquela região. Aqui no estado está precisando, a gente está em alerta para ela também. A de hepatite também, apesar de 3 doses, né? Mas é uma vacina para o resto da vida depois que você completa aí o ciclo. Me corrija se eu estiver errado. Não, faz muito tempo que eu estou fora da área de vacina. Está correto. Também é outra vacina muito importante. Sim, muito importante. Se a gente fala, por exemplo, do calendário infantil, fundamental, meningite, falar de pneumonia. Nós temos as vacinas meningocócica A, CWY, meningocócica B. A meningocócica B, por exemplo, ela protege contra a meningite bacteriana. É um dos tipos mais graves de meningite que existem. Sim. Ela pode levar a óbito em até 48 horas. Então, assim, e o contágio é aqui, ó, no ar. Você teve o contato com alguém que estava infectado e aí você corre o risco de se infectar, de levar aquilo para sua família. Então, fica aí um alerta geral. Os profissionais de saúde, eles atendem os doentes, eles podem compartilhar para a família. Então, eles precisam estar imunizados também. Às vezes, em creche, escola, é um ambiente muito rápido de disseminação de doença. Tem muito pai que pega e fala assim pra gente, né? Começou a ir na escola, não para de ir no médico. E é verdade, gente, porque enquanto é pequenininho, tá em casa, não tem muito contato com todo mundo, é mais difícil deles se infectarem, né? E pegar alguma doença. Mas quando começa ali o convívio um com o outro, e criança é aquela coisa, eles brincam, se abraçam e pega brinquedo um do outro. Na pandemia mesmo, Sim. Com o uso de máscara, gente, a criança não entende esse negócio do uso de máscara. A minha mãe mesmo, ela é professora. Tava na pandemia, quando voltou a dar aula presencial, ok, todo mundo com máscara. Mas eles queriam abraçar ela, estavam com saudade, porque ficaram tendo aula EAD. Virtual. Aí as crianças correndo para ir abraçar ela, e ela ficava assim... Gente, a Pro também tá com saudade de vocês, mas não pode. Se seu pai e sua mãe descobrir que eu tô te abraçando, eles me matam. Então, assim, criança não dá para controlar. Só que, às vezes, a gente tem a preocupação de imunizar só a criança. E como que tá o pai e a mãe? E o avô e a avó? Porque a gente tem que lembrar que é uma via de mão dupla. Sim. O vô, a avó, a mãe e o pai pode ser infectado pela criança, ou a criança pode ser infectada com eles. Aí você entende que não adianta imunizar só a criança se esse avô, se essa avó, se essa babá, se esse tio, essa tia, essa mãe, esse pai não tá com a carteirinha em dia, porque eles acham que eu tô protegendo ele, eu tô protegendo ela. É isso que importa. 50%. Só que é 50%. A vacina, ela é importante para todos justamente pensando no coletivo. Porque quando a gente fala assim de vacinar só o individual, é muito mais fácil de espalhar. Se todo mundo está imunizado, eu consigo controlar mais as infecções, eu consigo controlar mais a propagação daquela doença. E aí, se você foca só em um público, se só um público está sendo beneficiado com a imunização, é realmente mais difícil da gente conseguir conter. Então, a vacina é uma estratégia coletiva que funciona muito bem, principalmente se todo mundo aderir. Sim. Às vezes eu vejo que assim, as pessoas ficam com medo de se imunizar, de se vacinar, um pouco por falta de informação. Se vocês tiverem medo de alguma coisa, se tiver dúvida de alguma coisa, a gente pergunta. Liga, ali na clínica mesmo, o pessoal liga direto pra gente para esclarecer dúvida, manda foto da carteirinha, pergunta no WhatsApp. A gente sempre responde. É o nosso trabalho, é o nosso dever, eu não me importo de responder. Às vezes a gente fica ali na sala de vacina 30 minutos com o paciente só conversando. E às vezes sobre outras coisas. Sim. O profissional ele tem que acolher a pessoa que está ali com ele. É o nosso papel. É o nosso papel. Exato. E assim, se você não se sentiu acolhido por algum profissional em algum lugar, não significa que todos serão assim. Então não deixa de procurar só porque você não foi bem recepcionado no ambiente X.
você tem que continuar tentando, né? Você continua procurando, você vai encontrar alguém que esteja disposto a esclarecer todas as suas dúvidas. E a gente é muito aberto ali, as meninas na clínica, nós sempre... todo mundo do jeitinho trivacinho, a gente jeitinho brinca, trivacinho né? de Jeitinho ser. trivacinho de ser. A gente se dá muito bem. Que bom. Outra coisa que é importante ressaltar é que de todas essas vacinas, né, que foram citadas, importante para garantir a proteção do bebê e da família, seja adulto ou idoso, é completar o esquema vacinal. Porque a maioria das vacinas, ela não requer de apenas uma dose, né? Então, às vezes o paciente inicia o esquema vacinal contra determinada doença e não retorna para completar o seu esquema. Então, essa proteção, ela acaba ficando parcial para o sistema imunológico. Então, tem o esquema, assim como foi citado, da meningite, por exemplo, dependendo da idade, são 3 doses que compõem o ciclo todo, né? Ou outras, a da pneumonia, também tem um ciclo, tem um esquema a ser seguido. E muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa inicia o processo, mas ela não retorna para dar continuidade. Então, essa proteção, ela acaba ficando parcial, o que de fato ainda assim acaba expondo também o indivíduo a toda essa situação que a gente hoje vivencia, né? Então, fica suscetível a contrair doenças, obviamente, né? Vai desencadear sintomas muito mais leves, porque tem um pouquinho, né, da medicação ali da vacina agindo no organismo, mas ele não está 100% preparado para combater aquele vírus quando, né, o indivíduo tiver contato no ambiente em que vive. Certo. Eu vou chamar o comercial, mas ainda tem bastante assunto. A gente vai falar sobre HPV, pneumonia, vamos falar de vacina de gripe, herpes zosters e uma lembrança que é muito importante. Essa exceção de não fazer uso de vacina é justamente para alérgicos, pessoas com uma imunidade muito comprometida, em prol também dessas pessoas que o coletivo deve fazer uso da vacina, né? Porque existe uma pequena porcentagem do público que não pode ser imunizado. Então a gente também tem que protegê-los. Isso mesmo. Né? Então eu vou chamar o comercial e eu volto já. Hoje temos várias empresas no mercado de atendimento domiciliar, o que é muito bom. Mas a principal cautela que todo familiar deve ter é referência dessa empresa. Os cuidados são geridos por enfermagem, por algum profissional de enfermagem? A enfermagem ela é referência no cuidado, ela é essencial no cuidado. E também se esse enfermeiro dedica-se exclusivamente a este perfil de empresa. É essencial que ele esteja inteiramente disponível para você caso aconteça alguma eventualidade com o seu familiar. E também referência a familiares, né, de outros clientes. É muito importante que você peça esta referência e faça o contato para saber como que foi o atendimento desta empresa na casa daquela referência. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é a Saúde. Cuidar é a Saúde. Onde há cuidado, há amor. Olá pessoal, estamos de volta aqui falando sobre vacina, prevenção, qualidade de vida e longevidade com a Amanda e com a Lilian lá da Trivacin. Quero que você fale sobre a HPV, sobre gripe e sobre a vacina nova de dengue. Bora lá? Bora. Do jeito que você quiser. Bora. Quer começar com a gripe? Vamos lá então, né? A gente está passando por um período de campanha, né, praticamente, contra a influenza. O que é importante ressaltar, né? A vacina contra a influenza, ela é indicada para pessoas a partir dos seus 6 meses de vida. Ela é uma vacina que hoje, além da rede privada, também encontra-se disponível no SUS
Porém, existe uma diferença da vacina que é ofertada pela rede pública e da nossa enquanto rede privada. Na rede pública, a vacina que você encontra, ela vai conferir proteção contra 3 tipos do vírus influenza, enquanto que a da rede privada, ela confere proteção contra os 4 tipos do vírus influenza, sendo 2 cepas do tipo B e 2 cepas do tipo A. A vacina, ela acontece de forma anual, né? E por que o esquema de doses da vacinação contra a influenza ela é anual? Porque o vírus da influenza, ele sofre mutação. Então, a vacina ela chega para a gente do laboratório no começo de cada ano, com as cepas que compõem o vírus predominante que circulou no ano anterior. Ao longo do ano, né, existem as pesquisas que são realizadas que captam essa mutação desse vírus, que então, por sua vez, vai trazer essa composição dessa nova cepa no ano seguinte. Por isso que a vacinação contra a influenza, ela ocorre anualmente. Né? Às vezes algumas pessoas cometem o equívoco de falar, poxa, eu tomei a vacina contra a gripe esse ano, então, né, estou protegido para sempre. Não, como o vírus tem essa mutação, é importante que a vacinação ocorra anualmente. Então, desde o bebezinho dos seus 6 meses de vida até a melhor idade, gente, sem limite de idade. Certo. Perfeito. E até vou colocar em pauta uma questão que o pessoal coloca muito em cima da vacina da gripe toma a vacina da gripe e fico gripado. Já vou esclarecer para vocês. É mito. É mito, gente, é mito. A vacina da gripe, ela não tem a capacidade de provocar a gripe. O que acontece qualquer imunizante no nosso organismo, qualquer vacina, eles começam a surgir efeito, então começam a te trazer uma proteção, em média, a partir de 15 dias da aplicação da vacina. E isso quando a gente fala de uma vacina de dose única. Tá. Porque se eu estiver falando de uma vacina que tem mais de uma dose, a proteção ela vai se complementando a cada dose que a pessoa completa, até ela finalizar. O que pode acontecer da pessoa perceber, sentir que ela ficou gripada depois da vacina às vezes ela já estava com o vírus no organismo, tá? Então assim, às vezes ela já estava ali com aquela infecção, só não tinha manifestado ainda. E aí, como a vacina gera uma resposta inflamatória no nosso organismo, ela ajuda a desencadear. Então, ela ajuda, de fato, a fazer aparecer mais rápido. Mas não significa que foi ela que provocou, tá? Tá. Isso é interessante. Bacana. Vamos falar sobre HPV? Bora. Vamos lá. Eu sei que não é para o público 60+, mas a gente está falando aqui para filhos, Geral. netos, de forma geral. E daqui a pouco eu vou abordar algumas específicas para o público 60+ também. A vacina do HPV, nós temos a quadrivalente, disponível atualmente, e a nonavalente. Então, essa vacina ela confere proteção contra o papilomavírus humano. Tá. A gente sabe que o papilomavírus humano, ele pode provocar desde simples verrugas na genitália, como também pode provocar câncer. E as pessoas associavam muito o HPV à mulher, câncer de colo de útero, mas na verdade os homens também podem se infectar. Então assim, o papilomavírus a gente tem que lembrar que ele afeta todos os públicos, ele não escolhe gênero. E transmite. Sim. Né? Ele não escolhe um gênero, ele não escolhe uma idade. E aí tinha a questão E nem também... havia. E nem havia, E assim, o HPV, ele é principalmente pela via sexual, né? Sim. Ou por contato de mucosa, então se você teve contato com sangue infectado, alguma coisa assim. Mas assim, as pessoas associavam muito ao HPV apenas à questão do sexo. Então começou a atividade sexual, tem que tomar vacina. Não, gente, a partir de 9 anos já pode se beneficiar com essa vacina. Tanto meninos quanto meninas. É uma vacina que está disponível aí de 9 a 45 anos de idade. Então, ela confere proteção quadrivalente contra 4 tipos de papilomavírus humano. E a nonavalente, ela engloba os 4 tipos que tem na quadrivalente. Sim. E acrescenta 5 tipos a mais.
Então, tem desde essa proteção contra algo mais simples, né, que são os vírus que causam apenas ali as verrugas, né, e não se prolongam para algo mais grave, mas pode ocorrer também, através da infecção com o papilomavírus humano, de a pessoa evoluir para um câncer. E aí pode afetar diversas questões, tanto no homem quanto na mulher. Sim. E as pessoas travam muito no colo de útero, mas não, pode dar em ambas as genitálias, pode dar em orofaringe, na boca. Então, assim, não é só em uma parte que pode dar. Ambos os públicos, ambas as idades podem se beneficiar com a vacina. Sim, muito, muito importante essa informação, que ele, além de prevenir da lesão, ele também pode prevenir de um câncer, tanto na parte retal, vaginal. Exato. E na região da orofaringe. Perfeito. E vale lembrar que a nonavalente ela só está disponível realmente para a gente na rede privada. A gente tem a quadrivalente também. Mas, até enfatizando aqui para o público em geral, gente, dos 9 aos 14 anos, 15 anos de idade, ela é disponibilizada gratuitamente pelo SUS, a quadrivalente. Então, assim, a pessoa pode se beneficiar, ela pode levar as crianças ali dos 9 aos 15 anos de idade para receber essa imunização. Sim. E aí, para as demais faixas etárias, que realmente não envolve, o SUS não disponibiliza atualmente para todos, né? Eles disponibilizam para essa faixa etária que eu citei. E aí a gente tem na clínica ali disponível também. Que bom. Agora vamos às vacinas dos 50 a mais. Okay. Vai entrar herpes, vai entrar algumas outras. Dengue, então bora lá, desenvolva. Bora lá. Vou começar pela herpes zoster. Ela tá ficando famosa aí. Assim, na verdade, gente, a herpes zoster é uma doença que existe faz tempo. Mas ela tá ficando mais famosa agora porque saiu em alguma novela, eu não lembro qual. Mas quando saiu na novela, a gente bombou de paciente perguntando, querendo fazer, porque aí viu sobre a doença. E o diagnóstico é mais fácil também. Sim, tem isso. Sim, exato. É o antigo cobreiro, né? Então, o pessoal mais antigo conhece a doença como cobreiro. O nome dela, que a gente dá hoje, é herpes zoster. E como funciona a infecção dela? Vamos lá. A maioria das pessoas, é muito comum, já teve catapora. Uhum. O vírus que causa a catapora recebe o nome de varicela zoster. Como a gente sabe, você só pode ter catapora uma vez na vida, certo? Só que não significa que você se livrou do vírus. Ele fica quietinho no seu organismo, dormindo ali, a gente chama de inoculado, mas digamos que ele está quietinho no seu organismo, ele está ali silencioso. E ao decorrer dos anos, a gente sabe que alguns fatores podem fazer a nossa imunidade, o nosso sistema imune enfraquecer e decair. A idade é um fator. Às vezes a estação sazonal que a gente se encontra é um fator. Então, frio, calor, isso pode influenciar ali a demanda de algumas doenças, de aparecer um pouco mais e um pouco menos, né? Doenças autoimunes. Doenças autoimunes. A gente entra na questão de imunossupressão, que às vezes a pessoa ela faz o uso de algum medicamento que faz cair um pouquinho o sistema imune dela por conta aí de algum fator de infecção ou doença que ela está tendo. E aí, às vezes, ela precisa fazer o uso desse medicamento. E aí, ao decorrer da vida, a gente tem essa queda da imunidade ou de outros fatores, né, que fazem decair. E esse vírus ele pode reaparecer. Então, ele aproveita que o seu sistema imunológico enfraqueceu, não está conseguindo controlar ele, e aí ele reaparece. E quando ele reaparece, ele pode aparecer como herpes zoster. E a herpes zoster, ela judia muito mais do que a catapora. Gente, é terrível. As pessoas que já tiveram, elas relatam que a dor é como um choque. Sim, e é permanente. Sente um choque, é permanente. A gente chama de neuralgia pós-herpética. O que acontece? Não manifesta em todo mundo, mas algumas pessoas podem manifestar. Elas ficam sentindo a dor por mais de 3 meses. E aí ela sente a dor porque afeta a região do nervo mesmo da pessoa. Então ela fica com aquela queimação, com aquela irritação, aquela ardência.
Causa lesões. Causa lesões. Geralmente as lesões pode dar em diversas partes do corpo, mas a gente vê muita concentração, principalmente na região da costela, às vezes no pescoço, rosto, e aí tá um grande perigo, porque quando ela pega no rosto, dependendo de onde ela atinge, da inervação que ela pode atingir, a pessoa pode ter alteração na visão, pode ter comprometimento ocular, né? Então, às vezes ela pode ter uma perda ali no percentual de visão dela, dependendo de onde manifestou. Tem pacientes que depois de meses, eles ainda continuam sentindo as dores, as sequelas. E aí, vamos lá, vamos supor que o paciente se livrou das dores. Algumas pessoas têm recidiva da doença, então elas pegam mais de uma vez. Ela se livrou, finalmente conseguiu se livrar da dor, e ela vai lá e aparece herpes zoster de novo. Até porque o vírus está lá, o sistema imunológico dele está altamente comprometido. Isso mesmo. E o índice de carga de medicação que ele usou para o tratamento fez também com que sua imunidade fique lá embaixo. Exato. Então, muitas vezes, antes de um tratamento, os médicos eles pedem pra gente colocar em dia uma sequência enorme de vacina, já sabendo que a imunidade daquela pessoa vai estar comprometida, pensando em prevenir de que ela não tenha mais malefícios, né? Porque ela fica mais exposta a pegar as doenças. E aí, entrando numa outra questão, então, sim, quem teve herpes zoster pode e deve tomar a vacina, até porque se você teve herpes zoster uma vez, não é que nem a catapora que pegou uma vez e acabou. A herpes zoster você pode manifestar ela mais de uma vez ao decorrer da sua vida. E a gente fala dos 50 a mais, inclusive a vacina ela é licenciada a partir dos 18 anos de idade, sim, tá? Mas é a critério médico, principalmente para as pessoas 18 mais que estão passando por um tratamento com imunossupressão, um paciente que é imunocomprometido, então o médico vai avaliar. Agora, para 50 a mais em específico, é uma vacina de rotina. Então, é uma vacina que deve ser feita, que o pessoal pode e deve procurar. São quantas doses, Amanda? São 2 doses. O intervalo dela é uma na data de escolha, né? No dia que a pessoa escolhe ir até a clínica receber a vacina. E a segunda dose é após 2 meses. A gente faz esse é o intervalo. Certo. São 2 doses, você fez essas 2 doses, não tem que ficar reaplicando, tá? Pro resto da vida. Exato. Tá, vacina de pneumonia. Fale um pouquinho o que é a pneumo 13, o que é a 23. Tô falando coisa errada. Existe a pneumo 13 ainda? Sim, com certeza. Fale sobre Existe e é a mais praticada no momento. Tá. Já vou falar para vocês. Pneumo 13 é uma vacina essencial. Ela protege contra 13 tipos de pneumonia. E a 13 em especial, ela inclui o 19A, que é um dos tipos de pneumonia mais graves que existem. E assim, gente, a pneumonia, principalmente na época do frio, ela é muito visível. Uhum. Às vezes a pessoa ela foi internada por uma doença X, mas aí ela ficou mais grave porque ela contraiu pneumonia ali no meio do caminho. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente vê muito óbito em jovem por pneumonia, não só em idosos, né? Nos idosos é muito comum, infelizmente, ter óbito por pneumonia, mas as pessoas acham que é só nos idosos e nos jovens também. Então fica um alerta aí para todo mundo. Mas é uma vacina que faz parte aí do calendário também do idoso, né? Da criança ela faz parte também. Adulto pode se beneficiar, mas tem alguns critérios que aí vai depender também de avaliação do seu médico, né? De você conversar. Para os idosos ela é fundamental, principalmente porque é um público que já tem, por conta da idade, esse fator de queda da proteção, né? Tem uma queda na imunidade. Essa vacina, ela, por incrível que pareça, ajuda também com otite, que é, às vezes, até a proteção contra dor de ouvido, e as pessoas não sabem uma curiosidade sobre ela. Ela previne, então, contra a pneumonia em si. Alguns tipos de meningite podem estar associados com os pneumococos.
e a gente vê a gama de proteção que envolve ali. É uma dose única, tá? A boa notícia é que para essa faixa etária é uma dose só. Para as crianças a gente tem mais doses ali envolvidas. Para os idosos a pneumocócica 13 é uma dose. A pessoa pode se beneficiar, não precisa ficar reaplicando, não é que nem a vacina da gripe que a gente toma todo ano, você faz a dose única. Você comentou da pneumocócica 23. A pneumocócica 13 para 23, qual que é a diferença? A 13 ela protege contra 13 tipos. Geralmente se faz primeiro a pneumocócica 13, depois de 6 meses a gente faz a 23, e aí depois vai ter até um reforço com a 23. Qual que é a questão? Atualmente a gente não está recebendo a pneumocócica 23. Tá. No momento ela está em falta no mercado. Não sei como está em relação ao SUS, mas nas clínicas privadas é uma vacina que faz um tempo que ela não está vindo para a gente. Então é uma vacina importante também, mas no momento nós estamos ainda no aguardo do retorno dela. Já está amplamente coberto. Sim, com certeza. Até porque elas funcionam uma de forma complementar com a outra. Geralmente a pessoa ela não faz direto a vacina pneumocócica 23. Isso. O normal é iniciar com a 13 e depois de 6 meses fazer a 23. Até porque tá tudo muito orquestrado, né, Amanda? É a vacina de gripe, depois a pneumo. Então, você vai fortalecendo o seu sistema imunológico e, lógico, com isso também vai trazendo uma segurança que, se falta no mercado alguma vacina, não é de caráter emergencial. Não, com certeza. E para quem tem problema respiratório, e hoje em dia a maioria das pessoas tem, é fundamental. Ainda mais agora que a gente está entrando aí no inverno, né? É muito comum ter um aumento das infecções respiratórias, então do nosso trato respiratório mesmo. Aí entra a gripe, entra a pneumonia, entra a Covid, entra um monte de infecções ali que uma pode levar a outra também. Se a pessoa não faz um tratamento eficaz, se ela não tem um cuidado ali contínuo com a saúde dela, lembra do seguinte: às vezes você se infectou com uma coisa X, você se infectou com a gripe, mas o seu sistema está enfraquecido, né? Você está passando por um processo de infecção, você está doente, você fica aberto a se contaminar muito mais facilmente a qualquer outra infecção. Sim. Uma coisa pode desencadear a outra. Sim. Eu quero falar de um bloco inteiro só sobre a vacina nova, sobre dengue. Do calendário dos 50+. Tem mais alguma que você recomendaria? Olha, principalmente gripe, herpes zoster, pneumocócica 13. Tá. As demais é mais se o idoso perdeu a carteirinha de vacina e a gente faz uma análise individualizada para cada um. Que a gente quer entender que ele fez a imunização na data Exato. correta. A gente quer entender que ele está com a carteirinha. Isso. Então eu vou chamar mais um intervalo e voltamos já para falar sobre a vacina nova que vai estar disponível a partir de amanhã, né, Lilian? Isso mesmo. Então tá bom. Bora lá. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que tem essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advpharma.com.br/Geriaderm. Como funciona o atendimento domiciliar, né? Para muitas pessoas que precisam ou têm um cuidador por conta, o atendimento domiciliar, além de você ter a segurança de uma equipe fixa ou ao menos uma previsibilidade de ir alguém capacitado para executar as atividades, você tem a supervisão de enfermagem. Você vai ter referência caso você precise de algum profissional, seja um fisioterapeuta, fono, médico ou algum
algum profissional da equipe multidisciplinar e também a segurança em caso aconteça alguma eventualidade clínica. Esse idoso vai estar assistido, mesmo que seja à distância ou até mesmo seja uma visita do enfermeiro, mas ele estará assistido. Esta é a principal diferença do atendimento domiciliar em uma empresa. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Olá pessoal, boa noite. Novamente aqui vamos falar sobre imunização. Agora é um bloco inteirinho só para falar sobre essa vacina nova que vai estar disponível a partir de amanhã. Como que ela chama? Não posso falar o nome dela, porque é nome comercial. Sim, pode? Pode falar. Pode. O nome dela é Qdenga. Pode falar. Pode? Qdenga. Então tá bom, o nome dela é nacional? Ela é internacional, é do Japão. Tá. Essa vacina veio de fora, então ela já estava sendo estudada em outros países antes de vir aqui para o Brasil, tá? Ela está em estudo há 4 anos e meio, então ela passou por uma série de estudos e de fases antes de ser de fato comercializada e disponibilizada para aplicação. Como toda vacina, a gente tem que ter essa prática, né, na hora de você formular um novo imunizante, dele passar por vários testes para saber como que vai responder no organismo, como vai ser a eficácia desse imunizante. E a gente está falando de uma vacina que ela pode ser aplicada no público de 4 anos de idade até 60 anos de idade. Então ela veio para de fato ampliar aí a faixa etária, né, para proporcionar uma cobertura de proteção contra a dengue para um público maior, que até então a gente tinha um imunizante que tinha algumas restrições, né, de faixa etária e de restrições até para fazer. Então, a nova vacina da dengue, basicamente, ela pode ser feita de 4 a 60 anos de idade. Tanto pessoas que já se infectaram com o vírus da dengue podem estar se beneficiando com a vacina. Claro que cabe aí a conversa com o médico para determinar quanto tempo após o período de infecção a pessoa pode receber esse imunizante, a pessoa pode receber a vacina. Então, se você já teve dengue e quer se beneficiar com ela, vale consultar o médico para ele determinar para você qual intervalo você deve aguardar antes de se beneficiar com a vacina. Quem nunca teve dengue pode receber também. Ela protege contra os 4 sorotipos do vírus da dengue, que é o dengue 1, 2, 3 e 4. E a gente tem até uma questão fundamental para falar em relação à dengue, que é a seguinte: muitas pessoas, quem já teve dengue de forma assintomática, que teve todos os sintomas, tem um baita medo de ter de novo, porque a pessoa fica decaída mesmo de cama. E é uma doença que a gente fala assim, ela é grave. Em alguns casos ela pode sim evoluir para óbito. Tem muitas pessoas que têm um desfecho positivo, né? A equipe faz uma ótima intervenção ali, mas é uma doença perigosa sim, principalmente se a gente está falando de uma reinfecção. Então, vamos supor que a pessoa já contraiu ali o vírus da dengue, ela já manifestou a dengue pela primeira vez. Sim. E aí ela se reinfecta numa outra vez por um outro sorotipo. Aí a probabilidade dela desenvolver a dengue de uma maneira mais grave, de manifestar uma dengue hemorrágica, é muito maior. E, gente, a dengue hemorrágica é muito mais difícil de você controlar, de você conter. E é muito rápido. É muito rápido. Sim. É muito rápido. Os sintomas, eles vêm, assim, de uma hora para outra. A pessoa começa a manifestar a febre, a vermelhidão. E aí, quando a gente fala de hemorrágica, ela pode vir a ter um choque, pode vir a ter sangramento interno. Então, a gravidade é maior, de fato. Lembro de um caso, quando eu trabalhava no hospital público, que eu perdi uma paciente em 2 horas e meia de internação por dengue hemorrágica. Né? Foi muito rápido. Foi o que mais me assustava. Naquele surto de dengue que eu estava vivendo naquela época que eu trabalhava no hospital público e estávamos com alta incidência de internação. E isso assustou
Muito, porque em menos de 2 horas e meia você faz toda a documentação, todo o protocolo de internação e essa paciente evolui a óbito, é muito sério. É assustador. É assustador. É. Né? E como que eu já sei que eu já tive dengue, Amanda? E essa pergunta eu fiz nos bastidores, Ah, porque legal. assim, eu nunca tive sintomas, eu não sei se eu tive. Será que eu não tive? Sim. Será que eu fui o escolhido e não tive? Boa. Porque assim, gente, é até interessante. Ao mesmo ponto que tem pessoas que manifestam sintomas e a pessoa fica acabada de cama, tem muita pessoa que é assintomática. Então, às vezes, ela já foi contaminada pelo vírus da dengue, mas ela só vai descobrir numa segunda infecção, porque aí pode ser que venha mais grave. Para você saber se você já foi contaminado, existem exames laboratoriais. Então, você pode procurar diretamente o laboratório e fazer o exame, ou conversar primeiramente com o seu médico para ele te encaminhar para fazer esse exame. Ele consegue detectar mesmo se foi uma infecção antiga. Então, não precisa estar vigente, não precisa que você esteja ou tenha sido infectado recentemente, né? Mesmo se você tiver tido uma infecção há um tempo atrás e desconheça, o exame laboratorial ele é capaz de fazer essa identificação, sim. Então, você consegue fazer essa verificação. A vacina ela é de 2 doses, né? Uma na data de escolha e a outra a gente faz 3 meses após a primeira dose. Então, com essas 2 doses você completa o esquema. Até então, ainda vai ser verificado a questão de um futuro reforço para ela. A princípio, desses 4 anos e meio que eles estão estudando a vacina, para ela ser disponibilizada, não entrou em necessidade ainda a questão do reforço. Então, no momento, a gente considera as 2 doses. Futuramente, se precisar de um reforço, provavelmente não vai ser tão breve, mas pode ser que tenha essa atualização, sim. Sim, é importante ressaltar, Amanda, são 2 doses que previnem contra 4 4 subtipos da dengue, Isso. dentre elas a não piora ou agravamento de um Isso. caso de uma recidiva, não quer dizer que a pessoa esteja imune a não ter alguns sintomas leves e moderados da dengue. Sim, com certeza. mesmo. Vale ressaltar que, assim, eu sou defensora de vacina, né? Eu trabalho com isso, eu estudei isso, eu sou profissional da saúde, então sempre que a pessoa me perguntar, eu devo tomar tal vacina, eu vou falar, deve, por favor, vá, não perca a oportunidade. Mas vale lembrar, sim, gente, que até as vacinas, elas têm a sua limitação. Mesmo com determinadas vacinas, você não se isenta de pegar a doença. Mas quando você pega, pode ser que você manifeste com certeza de maneira mais branda, de maneira mais leve. Você diminui a possibilidade de ter que passar por uma internação hospitalar, por exemplo. Se com as vacinas você já corre ali um risco, por mais que pequeno, mas corre de ter as manifestações, imagina sem elas, né? Então, a gente vê essa necessidade do pessoal abraçar mesmo. Não fiquem com medo de possíveis reações adversas. Não fiquem com medo de ter uma febre, de ter uma dor no braço. É um incômodo passageiro, sabe? Se preocupem em ter a doença. Pode apostar que a infecção, a doença, ela dói muito mais do que a picada, do que o incômodo no braço no dia seguinte, do que aquela febre que algumas pessoas podem ter ou não. E vale lembrar que cada organismo é um, né? Tem pessoas que não têm reação nenhuma, tem pessoas que já ficam um pouco mais ali debilitadas, mas reação de vacina, principalmente quando a gente fala de reação comum, é algo mais limitado, é algo mais temporário. É raro um episódio em que a gente tem algo mais grave, né? Isso é para todo medicamento, não é só para vacina. Vale lembrar que reação a gente pode ter dos alimentos, a gente pode ter de medicamentos, de cosméticos, de tudo. Às vezes a gente descobre que tem alergia a algum componente, mas não é porque aquilo fez mal, não é porque a vacina ou porque o medicamento fez mal, é porque você ali no meio descobriu que tem alergia a alguma coisa. Então, assim, não deixem de ir atrás de se imunizar, não deixem de ir atrás de buscar informação. Se você tiver passado por algum trauma, às vezes com um profissional, né, distrato, porque a gente sabe que infelizmente
Tem profissionais que acolhem a gente, mas tem profissionais que são, às vezes, um pouco mais ignorantes e a pessoa não se sente tão acolhida. Não deixem de procurar o serviço só porque você passou por uma experiência ruim. Né? A gente tem uma gama aí enorme de possibilidades para... Sim, engajar. Para então prevenção, né, de qualquer doença. É muito importante ressaltar que a vacina, todas elas funcionam, são certificadas. A via de tratamento de qualquer uma dessas doenças citadas, com certeza, é muito mais dificultosa sem vacina. Não é apenas o tratamento que interfere, é a questão da ingesta destes medicamentos, principalmente citada da herpes zoster, aí que essa dor pode perdurar até 90 dias, como alguns pacientes que chegam lá no atendimento domiciliar sempre ressaltam quando tem a infelicidade de serem acometidos com herpes. É uma dor que eles relatam que é uma dor que corre no local. Sim. Né? E a gente sabe que a carga de medicação é uma medicação pesada, que vai causar danos ao fígado, sistema renal, às vezes o paciente já tem um sistema cardiovascular comprometido e vamos ter outras complicações. Tudo isso poderia ser minimizado com a primeira e a segunda dose da vacina, né? A pessoa poderia ter, mas com certeza com uma incidência menor de dor, usaria menos analgésico e o tratamento seria muito melhor. E tem outra coisa, o custo, né? O custo de um tratamento são dias trabalhados, parados, são dias que você passa na farmácia tentando acertar a medicação, porque alguma medicação você pode ter efeito colateral ou efeito indesejado, o custo disso e o custo para seu organismo, né? Então a vacina com certeza ela sai muito mais barata. Com certeza, é isso mesmo. Com certeza. E a gente tem relato de pacientes que ficaram muito mais tempo, ficaram meses, bem mais de 3 meses, sentindo ali ainda o incômodo provocado pela doença. E a pessoa fala que mesmo quando as feridas não estão mais na fase aguda, que começam a cicatrizar, ela ainda fica ali com a dor. Quem já teve herpes zoster, é muito difícil a pessoa falar, eu não quero tomar vacina. Gente, mas é muito difícil. Quem já teve, a pessoa fala assim, quando que eu posso tomar? Quando que eu posso tomar? E aí, gera um trauma emocional, porque a pessoa tem medo de sentir uma dor tanto quanto intensa, né? Tão intensa ou semelhante a essa. Porque a gente tem que pensar que não é uma dor passageira, que você passa por aquela dor agora, toma um remédio e passa. Não, a pessoa fica sentindo aquilo todo dia por meses, por dias. Mesmo tomando analgésico. Chega o horário do analgésico, é como se não tivesse tomado nada. É muito intenso, difícil de cortar até com a medicação. Mesmo eles tomando um medicamento forte, ainda reclamam de sentir. Gente, o pessoal chega às vezes a se emocionar quando conta da experiência, da dor que sofreu, e a pessoa não quer ter aquilo nunca mais. Então, ainda mais quando ela descobre que ela pode ter de novo depois que ela se recuperou, muito difícil não querer fazer a vacina. A pessoa se preocupa em, pelo amor de Deus, quando eu posso tomar? E aí, depois que a pessoa teve um episódio de herpes zoster, ela pode estar se beneficiando com a vacina, em média, ali a partir de 6 meses da imunização, mas pode ser antes também, tá? A critério médico. Então, se você teve um episódio de herpes zoster recentemente, você ainda não se beneficiou com a vacina e você quer, é só conversar com o médico, que fica a critério dele, se ele quer que você aguarde os 6 meses antes de receber a imunização, ou se ele deseja recomendar antes. Aí é uma avaliação do profissional médico mesmo. Certo. Eu vou chamar um vídeo institucional aqui da Trivacin. Tem como soltar aí, Paulinha, para nós? Vacinas são seguras e eficazes. Toda vacina licenciada para uso passou antes por diversas fases de avaliação e acreditação. A Trivacin Premium é uma clínica de vacinação e imunização humana que tem por objetivo oferecer proteção e prevenção em todas as fases da vida,
seja ela ao nascer, para os bebês, crianças, adolescentes, adulto e melhor idade. Nossos serviços incluem, além do atendimento na clínica, vacinação domiciliar, vacinação em empresas, vacinação em escolas, em casas de repouso e maternidade. Estamos localizados na Avenida 9 de Julho, número 3575, em Jundiaí. Entre em contato conosco e agende sua imunização. Estamos de volta. Lilian, quero agradecer vocês terem vindo aqui esclarecer sobre vacina. Parabéns pela iniciativa de você ter criado a Trivacin. Vou passar de novo o endereço, o WhatsApp. Qualquer dúvida de vacinas, entre em contato com a sua instituição, com certeza. Eu tenho certeza que vocês vão acolher da melhor maneira. Fica lá na Avenida 9 de Julho, na 3.575, no térreo do ladinho do Pão de Açúcar, né? Isso mesmo. O bom é que eu uso o ponto de referência e não tem problema. Esse celular é o WhatsApp, né? É o WhatsApp também. É 11 99 600 7800. Lá no Instagram Trivacin, no site também você faz vacinação a domicílio, no local e para empresas. Isso mesmo. Nós que gostaríamos de agradecer pela oportunidade, né, para que a gente pudesse contribuir um pouquinho mais com um tema tão latente, né, importante para a saúde, e reforçar, pessoal, com vocês que estão aí nos assistindo, né, que caso vocês tenham qualquer dúvida, né, de repente o adulto ou o idoso que está aí não encontra a caderneta de vacinação, ou aquele que tem a caderneta, entre em contato conosco, tira uma imagem da carteirinha, a gente faz a avaliação gratuitamente para poder entender e orientar o que está pendente, o que é recomendado, né, para a idade, de acordo com o que vocês já fizeram de esquema anterior. E se perdeu a caderneta, a gente pode ainda emitir também uma segunda carteirinha sem custo algum, sem qualquer compromisso, tá? O nosso contato está à disposição de vocês. Certo. E Amanda, eu fico muito engrandecido emocionalmente também, falando que é uma enfermeira que está aqui falando sobre um assunto muito essencial, que tão foi debatido nesses últimos tempos, que o enfermeiro é altamente capacitado, as pessoas precisam mudar aquele caráter que o médico precisa ser porta-voz de saúde. E não, na realidade é o enfermeiro. O enfermeiro, ele lida com a atenção primária, secundária e terciária, é ele quem faz gestão de pessoas, é ele quem faz gestão da saúde. Então, é com ele a saúde. Tá? Parabéns. Sim. Parabéns. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigada. Eu gostei muito de participar do programa e eu concordo, a enfermagem, ela está em luta constante aí por valorização, né? E é uma profissão excelente. A gente tem contato direto com o paciente, né? Então, nós que acabamos acolhendo ali, principalmente, os pacientes no dia a dia, eu fico muito grata por participar do programa e por ser enfermeira também. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Então, pessoal, terminamos o programa de hoje. Espero que tenha sido de grande valia todo o conhecimento. Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza também que tiraram várias dúvidas aí em casa. Caso você queira algum atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, é só entrar em contato lá nas minhas mídias sociais. Sigam lá no Instagram, edivaldo.toledo. No meu WhatsApp é 11 9400 75391. Muito obrigado por terem assistido e até semana que vem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept, da ADV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente.
Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. Sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é Saúde. Cuidar é Saúde. Onde há cuidado, há amor.